Olá, tudo bem? Eu sou o Edson Matias e seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu quero falar sobre lógica, melhor, quero fazer algumas indicações de literatura para o estudo da lógica. Muitas vezes a gente tem a ideia que é extremamente difícil, algo inalcançável estudar a lógica, mas não é bem assim. A gente pode sim ter dificuldades se a gente não obtiver uma boa literatura, uma boa base para o avanço, para o desenvolvimento desse campo de estudo. E muitas vezes a gente acaba não acreditando que a gente pode aprender de fato. Lógica é um negócio impossível, é um negócio longe da minha capacidade. Não é bem assim. A gente pode avançar, estudar e aplicar as outras áreas também. A gente obviamente precisa de alguns pressupostos, alguma base para o estudo, mas não é algo de outro mundo. Mas também nós podemos aplicar as outras áreas. Às vezes a gente acaba achando que lógica é só a questão da matemática, só lógica e matemática, muitas vezes por causa dos concursos e provas que a gente faz, mas é muito mais amplo, as suas aplicações, os seus desdobramentos, as suas penetrações nos outros campos de estudo são inerentes ao própria lógica. A primeira indicação que eu quero fazer é isso daqui, Noções de Lógica, de Philip Terry. Acredito que é assim que se fala. Noções de Lógica da edição 70. É uma introdução básica, sem ser superficial, aos conceitos de lógica clássica, no sentido de teoria de conjunto, aplicações a elementos da matemática. Isso auxilia muito a compreensão desses elementos da lógica, como o próprio nome diz, noções de lógica. Ele vai lançar uma base para a compreensão da lógica como campo de atuação, preparando para a matemática também. Este outro aqui, Introdução à Lógica Simbólica, de Paulo Roberto. Aqui tem uma aplicação muito mais efetiva para a matemática. Ele não vai ensinar necessariamente a fazer cálculos, mas ele vai dar uma base para a utilização na matemática. Ele vai, como posso dizer, preparar o terreno para um estudo da lógica mais aprofundado no campo da lógica simbólica, da lógica matemática. Aqui, da editora Aprender, da editora da Federal de Minas Gerais. Introdução à Lógica Simbólica, de Paulo Roberto. Um outro aqui, do grande filósofo brasileiro Mário Ferreira dos Santos, Lógica e Dialética. Aqui ele vai tratar de alguns pontos da lógica, da dialética e da decadialética. É um conceito que ele desenvolveu sobre a teoria da argumentação. Aqui ele vai falar um pouco sobre a história da lógica, alguns termos, definições, conceituações, a lógica aplicada à argumentação, a lógica como um campo da filosofia. Aqui ele desenvolve um conceito, que está aqui no subtítulo, que é a decadialética, é a construção de argumentos apodíticos. O que é isso? Argumentos que não podem ser refutados, no sentido em que há uma expressão de que você está falando a verdade sobre os pontos. A refutação necessariamente implicaria em você mentir. Então, argumentos apodíticos são justamente isso, argumentos que não podem ser refutados pela força de um argumento contrário. São argumentos extremamente fortes e bem construídos. Lógica e dialética. Eu acho que essa edição ela não está mais sendo publicada pela editora Paulus. Mas eu vou procurar e qualquer coisa eu deixo na descrição desse vídeo, o link para você comprar no site da Amazon. É um site confiável, você pode comprar sem medo. Um outro livro é esse daqui, Introdução à Lógica, de Cope, Evelyn Cope, da editora Mestre Jô. É uma editora um pouco conhecida, na verdade, mas a virtude desse livro aqui é que ele vai trabalhar as questões relacionadas à lógica da argumentação. A distinção entre fala e argumentação, a validade de argumentações, classificação de argumentação, a verificação de falácias lógicas, que é muito comum, e até falácias da argumentação também. Coisas como o argumento, princípio de petição, argumentos relacionados ao ad hominem,
que é tão conhecido, quando você, em vez de atacar o argumento contrário, o argumento do indivíduo, você ataca o próprio indivíduo, e isso é uma falácia lógica. E a gente está sobrecarregado dessas questões, mas a gente precisa ter um ponto em que a gente entenda a invalidade desse argumento e possa desenvolver e construir a partir de uma percepção, a partir de falas e argumentos válidos. Aqui ele faz uma distinção bem interessante sobre o que é uma fala e o que é um argumento. Muitas vezes nós falamos e não argumentamos nada e acreditamos que aquilo ali é válido, aquilo que nós acabamos de falar, e não passa de fala, de repetições, sem nenhum significado ou valor argumentativo. Introdução Lógica, de Evelyn Kopp. Esse outro livro aqui é bem interessante. Lógica, uma introdução voltada para as ciências. É um calhamaço de Stan Barnett. Ele trabalha na lógica na aplicação às ciências. É muito comum, esses últimos dias, as pessoas despertaram para um argumento científico, por causa da situação que nós estamos vivendo, e falam coisas que aparentemente são científicas, mas na verdade não são. São falas e falas sem qualquer validade. Aqui ele vai trabalhar o conceito do argumento científico, da pesquisa científica, do conceito da validade do argumento, dos resultados, da não validade de determinados argumentos por causa de influências ideológicas, que nós conhecemos como cientificismo. É muito comum, só abrindo um parênteses aqui, nós confundirmos ciência com cientificismo. O cientificismo é a utilização de argumentos e falas com teor científico com pressupostos ideológicos. Então, a própria fala já está contaminada, já está invalidada, porque o indivíduo não quer comunicar uma verdade, e sim comunicar o seu ponto de vista, usando uma linguagem científica sobre alguns argumentos. E aqui ele trabalha muito bem sobre isso. Da Bookman. Lógica, uma introdução, mais uma vez, voltada para as ciências. É um calhamaço, vale muito a pena esta leitura. E por fim, esse daqui, de João Branquinho, ele é o organizador dessa enciclopédia de termos lógico-filosóficos. Aqui ele vai dar a definição dos principais termos da lógica filosófica. Há coisas como a priori, a posteriori, que a gente usa tanto, ou às vezes ouve tanto, e muitas vezes é mal aplicado quando nós utilizamos fora de um contexto da própria filosofia, da própria lógica. É da Martins Fontes, também é um calhamaço, vale a pena a leitura técnica, mas nada que fuja da linguagem comum. Você pode ler, basta fazer um esforçozinho para você vai compreender bem as definições e os conceitos tratados na lógica, para que nós possamos escapar de certas falácias, do erro, da inconsequência de supostos argumentos, sejam eles no campo da filosofia, da teologia, da política, da sociologia, enfim, ou nas nossas conversas. Muitas vezes a gente ou é vítima ou faz essas falácias, comete essas falácias, ou acreditamos trazer um baita argumento sobre algum ponto e na verdade nós apenas falamos da boca para fora sem qualquer validade argumentativa ou validade lógica sobre os pontos que nós estamos tratando. Todos os livros eu vou deixar, os links dos livros eu vou deixar na descrição desse vídeo. Peço que você dê uma observada. Caso você for comprar, compre pela descrição. Tem o link da descrição do site da Amazon. Vai dar uma força para o canal. Vou deixar também um link do Apoia-se. E vou deixar também um curso sobre manutenção, conserto, manutenção e reparos em celular, smartphone e tablet. A você que está passando por alguma dificuldade e quer adquirir um novo emprego, um novo trabalho, uma nova profissão nesse momento de dificuldade, se reinventar ou melhorar conhecimentos já existentes, eu vou deixar o link aqui de manutenção, do curso de manutenção de smartphones e tablets. Até a próxima. Sim, deixe comentários caso você
queira que eu trate mais sobre algum outro assunto, comentários, sugestões, eu sou grato. Até mais, até a próxima, se Deus quiser.